Mas eu estou guardando tudo para o ano que vem. Uhum. Eu também dou aula de arte e a musicalização era uma deficiência minha, né? Eu procuro alguma coisa na internet, sempre alguma coisa assim, mas o curso está me dando bastante material para eu poder trabalhar o ano que vem. Espero poder estar presencial, né? Uhum. E espero colocar tudo em prática. Mas o formato do curso, para mim, está ótimo. Você também sugere bastante livro, bastante material, que isso, acho que isso ajuda bastante. Uhum. Obrigada. Imagina, Lídia, eu que agradeço. E isso foi realmente naquela atividade que a gente fez para vocês preencherem aquele formulário. A maioria de vocês disse que realmente o planejamento já estava fechado e que não está conseguindo aplicar tanto, mas que está guardando a atividade, né? Espero que no futuro próximo aqui, que a gente tenha presencialmente, a gente repita pelo menos parte desse curso com as atividades presenciais, porque aí é outra história, é outra coisa, né? Mas agradeço aí. A Shizuka, você levantou a mão, você quer falar? Tá com seu microfone fechado. É, eu não estava Agora, conseguindo abaixar a mão, desculpa. tudo bem. Então, eu também, eu sou da educação infantil, então a gente não tem nem aulas online, né? São só produções que nós fazemos e mandamos para as famílias. Então, a gente sugere para as famílias algumas propostas musicais e tal, mas não é efetivamente em cima desse trabalho, desse percurso que nós estamos fazendo. Mas para mim Uhum. está sendo extremamente enriquecedor, assim, de me ajudar a pensar nas propostas que a gente possa aplicar para as crianças. Uhum. Eu sinto que esse ano, esse curso, assim, eu me prejudiquei em não conseguir efetivamente fazer um uso assim prático de todos as aulas que você gravou e que nós estamos fazendo de vivências assim. Uhum. Mas assim, eu estou adorando o curso, é um material que, como a colega anterior disse, eu vou guardar realmente com muito zelo, porque ele vai ser muito útil para mim, assim, né? Mas, infelizmente, é isso que eu sinto, assim, eu me sinto prejudicada de Uhum. não tá fazendo essa troca com as crianças, né? É. Mas E que eu muito bom. tenho tido bastante. Obrigado, Shizuka. E eu tenho tido bastante cuidado de passar essas atividades para vocês, mas com um formato que vocês consigam adaptar com os contextos onde vocês estão, né? Que eu acho que isso é o mais legal. Porque conseguir atividade, você consegue muitas atividades no YouTube, tem material assim riquíssimos, né? Materiais riquíssimos. Mas a ideia desse curso é tentar trazer um pouquinho do conceito que está ali por trás, vocês entenderem o que está sendo trabalhado, porque aí você consegue alterar de acordo com sua especificidade mesmo ali, do seu grupo, do seu contexto, sua mesmo, das limitações que nós, como educadores, temos. Eu acho que é importante entender o conceito por trás da atividade, que esse é o grande desafio desse modular, desse curso, e nesse formato, então, é um desafio maior ainda, né? Porque quando você está presencialmente, você sente o grupo, você sabe para um caminho ir, o grupo te indica isso. Aqui fica um pouco mais escuro do que já é a nossa prática docente, né? Que a gente fica muitas vezes no escuro sem saber aonde a gente está, sem ter retorno, né? Então, é isso, eu agradeço você falar e realmente também me sinto um pouco prejudicado, principalmente pelo contexto como a gente está hoje aqui, né? Mas é isso, guardem as atividades. Eu estou fazendo eu chamei de plano de aula, não é um plano de aula, é um relato do que a gente está fazendo, e ali no relato tem todos os links dos vídeos, links das nossas aulas que já estão no YouTube. Vou compartilhar de novo com vocês, sempre lá no grupo, porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em acessar o Drive, né? E aí, falando do material,
Eu tenho também algum material aqui, alguns dos livros que eu indiquei, eu tenho alguns PDFs deles, eu não posso compartilhar o PDF inteiro, mas pelo menos parte dele, aonde a gente trabalhou, algumas páginas eu vou também escanear e mandar para vocês, né? Porque eu sei que nesse momento não está muito fácil de a gente adquirir esse material, e não é um material, é um material muito específico, não é em qualquer biblioteca. Por exemplo, Bibliotecas dos Céus, acredito que não tem esse tipo de material, né? Então, eu vou compartilhar também com vocês algumas páginas desses livros que eu indiquei, foram muitos, né? É isso. Pessoal que está entrando agora, por favor, coloque ali o nome no chat. E a gente está conversando aqui, tendo um retorno de vocês a respeito das últimas aulas. E aí, também dessa última aula que a gente entrou nesse eixo tocar. E aí, estou ouvindo de vocês. Alguém mais quer falar? Bom, eu vou continuar então aqui com a minha sequência, que é o seguinte. Na última aula que eu mandei para vocês, nesse eixo tocar, né? Eu trouxe um pouco de algumas referências de alguns educadores lá do início do século passado que deram uma revolucionada nesse negócio de educação musical, né? Tentando desmistificar um pouco esse lance de que educação musical, que música é só feita, só pode estudar música os gênios, aqueles dotados de dons, aqueles que Deus pôs a mão na cabeça e disse: você vai ser músico. Esses caras, né, esses educadores, eles trouxeram uma nova ideia do que é educação musical e é isso que está baseado essas práticas criativas, né? Isso a gente falei, né, das práticas criativas, é o nome do nosso curso. E aí, isso é o que eu estudei bastante no meu mestrado, que eu terminei esse ano. Eu vou compartilhar com vocês também hoje uma apresentação do meu mestrado. A gente não tinha ainda se encontrado aqui, né? Eu fiz a defesa desse mestrado e eu gravei, foi gravada a defesa. Eu vou compartilhar com vocês, não as mais de 2 horas e meia que tinham lá de defesa, mas pelo menos a parte que eu apresento, que é a parte inicial, que eu acho que é a parte mais legal para vocês verem um pouquinho do que eu estudei. E lá na Unesp vai para um repositório essa dissertação. Assim que estiver disponível, eu vou mandar um link para vocês também. Ah, parabéns pelo mestrado. Obrigado, Juliana. Valeu. E eu vou mandar o link da dissertação completa assim que estiver disponível lá no repositório da Unesp. Mas essa apresentação é uma apresentação que a gente gravou e eu editei. Tem uns 25 minutos, mais ou menos, porque tem algumas atividades práticas que eu fiz com as crianças. Foram 3 contextos onde eu fiz oficinas para fazer essa pesquisa, né, essa investigação. Crianças, jovens e alunos lá do Instituto de Artes da Unesp, dos cursos de artes cênicas, artes plásticas, artes visuais e de música. E o terceiro contexto foram jovens e adultos interessados em geral com ou sem conhecimento de música, um pouco para mostrar como as práticas criativas elas podem ser uma porta de entrada realmente para a educação musical, independentemente do contexto, né? Por isso que a minha ideia foi essa, trabalhar com criança, com alunos de música lá da universidade e com adultos que nunca estudaram música ou que já tenham conhecimento, né? E essa apresentação tem uns 25 minutos e eu vou compartilhar com vocês. Ali tem bastante informação e uma das informações que tem lá, que eu queria conversar um pouco hoje com vocês e vai fazer parte dessa atividade que eu queria propor, é a respeito da improvisação. Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar sobre improvisação
E quando a gente escuta essa palavra, dá até meio um arrepio, fala, improvisação, aí você logo pensa assim naqueles super músicos, naquelas musicistas absurdas que sabem, conhecem muito da linguagem musical e aí conseguem improvisar em cima de uma determinada música, né? O que eu trabalhei na minha dissertação com esses grupos é o que hoje a gente conhece por improvisação livre, né? Eu queria saber se alguém já ouviu falar desse termo, improvisação livre, não? Olá, professor, bom dia. Já, professor, sim, já ouvi falar. Eu fiz durante um tempo canto e coral no Guri Celso São Carlos, Uhum. e agora eu faço também lá no, quer dizer, faço à distância, né, no Guri Quinta do Sol. Ah, que E os meus legal. filhos, eles fazem aula de violão no Guri Penha, então sempre tem lá, né, a gente ouve essa palavra, os professores estão falando, aí no violão está incentivando a fazer improvisação. Uhum. Muito legal, Mona Lisa, eu não sabia. Você faz iniciação de adultos, né? Isso, professor, tanto que tenho visto muitos vídeos do senhor ultimamente. Ah, que Estou legal. gostando bastante. Legal, Aí é muito. muito bom reconhecê-los nos vídeos. Já conheço alguns professores por conta dessas andanças pelos guris, né? Aí Uhum. é muito bom reconhecê-los. Muito legal, Mona Lisa. A gente tem feito muito aquele material para o YouTube, que eu já compartilhei alguns com vocês. Tem muita coisa mais lá para vocês vasculharem. Mas legal ouvir isso de você, que bom. E aí fica o convite para vocês também, ali para quem mora ali, vocês estão na região ali do Jaraguá, a gente tem o CEL Pera Marmelo, onde eu trabalho, né? E ali eu dou aula também de iniciação de adultos, que é um curso bem legal. Tudo isso que a gente está trabalhando aqui de modo bem condensado é trabalhado durante o ano lá. E aqui desse grupo, acho que só a Cida, que hoje não veio, participa. Mas legal, Mona Lisa, é isso mesmo. Improvisação livre é um termo que as pessoas têm falado mais, né? A respeito. E aí, o que eu só queria falar para vocês rapidamente, improvisação livre. Existe eu coloquei lá dois tipos de improvisação, a improvisação livre e a improvisação idiomática, ou seja, de idioma, aquela que segue uma regra de idioma. Essa improvisação idiomática é a que a gente está mais acostumado a ouvir, e quando a gente fala de improvisação, é nessa improvisação que a gente pensa. Por exemplo, no jazz, né? É um estilo musical, e aí apresenta-se um tema, que é um tema da música, geralmente instrumental, né? Mas lógico tem canções, músicas cantadas. E aí, depois que se apresenta o tema, dentro daquele campo harmônico, daquela harmonia, daqueles acordes que estão sendo feitos ali, um músico improvisa. Mas ali, esse improviso é cheio de regra, né? Ele tem um improviso porque ele tem que seguir o ritmo, ele tem que seguir o tempo da música, a métrica, e ele tem que seguir a harmonia da música. Então, são várias coisas que o músico, para improvisar, ele precisa saber. Ele precisa saber a harmonia, ele precisa saber a melodia, ele precisa saber o tempo, a métrica, conhecer muito bem o instrumento, tecnicamente conhecer o instrumento. Então, o que tem acontecido é que na educação musical, a improvisação, muitas vezes, é colocada lá no final do processo. Depois que você domina toda a linguagem, você conhece muito bem escalas, harmonia, seu instrumento, você começa a improvisar. E é isso que tem acontecido, né? Porque realmente é difícil você improvisar em cima de algo, sendo que você não tem esse repertório, né? Você não tem esse repertório de harmonia, de melodia, de técnica mesmo. E aí, quem é que entrou aqui? Deixa eu ver. Oi, Patrícia, bom dia. Deixa eu ver. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Eu só vou pedir para você mutar porque está vazando bastante som. Tá bom. Obrigado. E depois coloca o nome também ali no chat, por favor, para a gente. Isso é improvisação idiomática, o idioma. Agora, a improvisação livre, ela não segue nenhum idioma. A ideia da improvisação livre
Primeiro, é exatamente fugir desses territórios de idioma, ou seja, a gente não vai improvisar em cima de um estilo, como eu disse, o jazz, por exemplo, ou o choro, o samba. A gente não vai improvisar em cima de um estilo. A ideia da improvisação livre é partir do som. A exploração sonora é mais importante do que a exploração dentro de um idioma. Esse é o lance da improvisação livre, e isso foi um pouco que eu trouxe nessa última aula, da gente trabalhar o tocar, né? Tudo parte primeiro da escuta. A gente escuta, identifica os sons, né? E aí, com esses sons que a gente consegue explorar, né? Pode ser num instrumento convencional, pode ser num um objeto de uso cotidiano, pode ser qualquer coisa que você consiga produzir um som, né? Por isso que eu chamei de objeto sonoro. Com esse som você cria coisas e aí você improvisa com eles, né? Esse é um caminho muito interessante, que é o que eu defendi nesse meu mestrado, da gente trabalhar a educação musical a partir daí. Eu não estou renegando a improvisação idiomática, nem a técnica, nada disso, que eu sempre tenho muito cuidado e fico sempre repetindo isso para vocês. Olha, não quero falar que não precisa de uma formação, eu não quero falar da técnica, que não precisa técnica, eu sempre tomo muito cuidado com isso. Mas eu acho que dá para a gente começar por outra maneira, de outra maneira. E a improvisação idiomática, ela te restringe mais do que a livre. Então a livre parte assim, da escuta, da criação sonora. O som é o mais importante. E aí, com esse som, você cria, você trabalha a criatividade dos alunos, independentemente de técnica, sabe? Então, a técnica, ela está a serviço do nosso fazer musical. A técnica ao serviço dessa exploração e da nossa criação. E não o contrário. Porque se você está limitado tecnicamente, você não consegue criar na improvisação idiomática. Se você não sabe todas as escalas, se você não sabe muito bem onde estão as notas no seu instrumento, se você não sabe a harmonia, você não consegue improvisar. Na improvisação livre é diferente. Se você tem um som, você usa a sua criatividade de maneira mais fluida, mais solta, mais livre mesmo, e consegue criar, né? Então, essa é uma diferença bem legal para a gente começar a entender. E eu vou passar uns links de algumas improvisações livres, onde tem alguns músicos e musicistas muito, como eu diria, eles tocam muito bem, assim, são muito virtuosos nos instrumentos deles, né, que eles têm capacidade e têm repertório para tocar uma improvisação idiomática, e eles tocando uma improvisação livre, é legal perceber o quanto de técnica naquele instrumento eles conseguem desenvolver, né? Quem é que levantou a mão aqui? Não, saiu. Então, tudo isso eu vou compartilhar com vocês, eu vou mandar alguns vídeos de improvisação livre. Sonoramente é um negócio assim que pode causar um certo impacto. Falar, nossa, o que é isso? Será que isso é música, não é música e tal? Mas é legal a gente sempre partir desse caminho que eu estou querendo estruturar com vocês. A escuta, né? O ouvir, abertura dos ouvidos, entender as características do som, né? Aqueles parâmetros sonoros, em relação àqueles 4 parâmetros que a gente já falou: altura, né, grave e agudo, duração, curto e longo, intensidade, forte ou fraco, e o timbre, que é aquela cor do som, né, aquele tipo de cor, né, se o timbre é mais oco, se é madeira, se é metal, aquele tipo. Se você trabalhar esses 4 elementos com a criança, com o aluno, já é um caminho muito grande que você pode percorrer ali com escuta e criação, né? Que aí você abre a possibilidade, abre para inúmeras possibilidades. Deixa eu ver quem caiu aqui. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso ou eu posso seguir com a nossa proposta? Os 4 elementos, Valéria, são... Isso, se eu não me engano, já está nos nossos primeiros vídeos. Eu preciso lembrar se é no vídeo 2 ou 3. Eu trago os 4 elementos, que são os 4...
Oi, quem é Redmi? Redmi? Não estou conseguindo ouvir, tá muito barulho aqui no meu fone. Vou, vou mutá-la. Aí. Boa. Essas características sonoras são as quatro, né? A altura, que diz respeito ao som grave e agudo. Duração, que fala a respeito do som curto ou longo. Intensidade, que é o som fraco ou forte. E o timbre, que é aquela característica sonora, aquela cor do som, né? O timbre de madeira, por exemplo, é diferente do timbre da minha parede. O timbre da voz de cada um é diferente, né? Quando você atende o telefone e a pessoa nem fala o nome, fala, oi, sou eu. Ou no portão, a pessoa te chama, e aí você não precisa nem saber o nome, porque pelo timbre da voz você consegue identificar quem é a pessoa. Existem timbres muito parecidos, né? Por exemplo, aqui na minha família, a minha esposa tem as irmãs delas, quando elas estão conversando, eu não sei exatamente quem está falando, assim, nossa, são muito parecidos os timbres, mas não é idêntico, né? Cada um tem o seu timbre e tem a sua cor de voz, né? E quando a gente pensa na voz de alguém, quando a gente lembra de alguém falando, a gente está pensando no timbre da voz dele. Então são esses quatro fundamentos que a gente coloca de fundamentos sonoros, né? Altura, duração, intensidade e timbre. Isso é legal de ser trabalhado, principalmente quando a gente trabalha na exploração sonora, né? A atividade que eu sugeri da aula passada, lá que eu mandei, era explorar os sons, né? Explorar os mais diferentes tipos de sons, né? Isso é muito legal, porque as crianças conseguem buscar sons de diversas coisas. Por exemplo, nas panelas dos familiares em casa, pega as panelas, os brinquedos, né? Eu vejo muito isso, que aí a criança começa a fazer uma investigação sonora mesmo, sabe? Ir atrás de coisas, assim, raspa. Isso é legal também, o gesto. Como é que você vai conseguir o som desse objeto? É raspando, é batendo, é chacoalhando, né? É amassando. Sei lá, tem vários gestos que você pode criar sons diferentes, até mesmo com o mesmo objeto. Então, a ideia é partir sempre da escuta e do som. Se você fez isso, aí o que você vai criar? Você vai criar um repertório sonoro, você vai criar um vocabulário ali, sabe? Como se fosse um banco de dados ali de sons. E aí, com esse banco de dados de sons, você cria. E aí, como é que vai ser essa criação? A criação pode ser de uma das maneiras mais criativas possíveis, né? Eu sugeri, por exemplo, uma sonorização de histórias, que funciona super bem, que é super legal, as crianças adoram fazer, mas podem fazer rodadas de improvisação, que foi uma que eu coloquei lá para vocês em roda, explorar os sons, apresentar esses sons, e aí vocês criam vários modos que podem ser feitos. Por exemplo, nesse mestrado, eu fiz a improvisação final a partir de uma imagem, né? Então, eu selecionei 2 ou 3 imagens, que não eram umas imagens eram imagens mais abstratas, né? E aí as crianças escolhiam uma imagem e faziam uma criação, uma improvisação livre em cima dessa imagem. Então eles conversavam antes a respeito de como eles querem, o que eles querem explorar daquela imagem, o que eles querem demonstrar daquela imagem com som, e aí eles apresentavam isso, né? Foi bastante interessante. Nesse link que eu vou mandar para vocês tem um trechinho das criações desses 3 contextos, das crianças, dos graduandos e dos adultos. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Podemos seguir? Boa. Ó, eu quero sugerir hoje uma atividade com vocês. Eu fiz essa atividade, agora o Guri voltou, não voltou presencialmente, mas a gente está mudando um pouquinho os formatos das aulas que a gente tem feito. No primeiro momento foram só as aulas gravadas via YouTube, que
estão todas lá naquele canal Guri Santa Marcelina. Agora a gente voltou, a gente está fazendo aulas síncronas, aulas via Zoom, né? E aí as crianças se conectam exatamente como a gente está fazendo. E aí eu propus uma atividade com eles que eu achei que foi interessante, funcionou super, e eu queria propor com vocês, para a gente fazer uma criação, né? E se vocês... Por isso que eu pedi, queria saber se vocês conseguiram ali o lápis, papel e borracha. Sim? Sim, professor. Boa, obrigado. Essa atividade é a seguinte. Chega de ficar falando muito, depois a gente começa a falar um pouco mais a respeito da questão da borracha, né, na sala de aula. Mas a brincadeira vai ser a seguinte. Eu estou aqui com meu lápis, com minha borracha, meu papel está aqui. Eu vou colocar uma música para vocês, para a gente ouvir essa música. E aí, de acordo com o que você escuta da música, você livremente traça um desenho. Obviamente que não é uma música que vai ser uma canção, não vai ter letra, porque senão eu vou te sugerir muito, né, a respeito do que é. Por isso que eu uso a música instrumental para esse tipo de atividade, né? Não é uma canção para não te sugerir caminhos. Então, é uma música que você vai escutar e você vai livremente fazer um desenho, né? De acordo com esse som que você ouvir. Quando a música parar, eu vou parar um pouquinho, você tem que pegar sua borracha e apagar parte do desenho e criar alguma outra coisa totalmente diferente do que você tinha feito nessa parte que você apagou. Deu para entender? Sim? Professor Rodrigo, eu fiquei com dúvidas. Vamos lá. Você vai colocar a música para tocar. Nós vamos Isso, começar a desenhar. isso, Só que vai chegar um momento que você vai interromper. Aí o que a isso. gente apaga? Tudo ou só uma parte do Não, desenho? tudo Essa foi a não. minha dúvida. Você só apaga uma Ah, tá. partezinha do desenho, você vai lá e apaga uma parte do desenho, e aí nessa parte que você apagou, você faz outra coisa, né? Então, olha Ah, só, certo, agora entendi. como se a música estivesse tocando, eu vim, fiz um desenho, a música parou, aí eu vim, apaguei, e nessa parte eu faço, por exemplo, né? Por exemplo, o meu desenho aqui, ó, como se eu estivesse fazendo, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Eu fiz um desenho, de repente parei aqui, apaguei e fiz outra coisa que não tem nada a ver com o desenho. Ou seja, uma sugestão, né? Tá? Obviamente que é uma coisa bem livre, né? Não tem certo, não tem errado. Mas a ideia é essa. Eu vou mandar um som, vocês vão escutar esse som e transformar esse som em imagem. Certo? Quando eu parar esse som, vocês apagam parte dele. Desenho não é figurativo, né? Eu deixo livre linhas, assim, só Isso. acompanhando a música. Então, Elidia, não é figurativo, mas pode ser para você. Se você entender essa música que eu colocar como algo figurativo para você, tudo bem, né? Mas a ideia é sempre, quando parar a música, você pagar trecho desse desenho e refazer alguma coisa nele, tá? Tá, legal. Legal. Vou colocar a música aqui, beleza? Vou compartilhar a tela, porque eu preciso compartilhar a tela que essa música está no, no YouTube. E aí, toda vez que eu parar o compartilhamento da tela, aí é o tempo de a gente apagar a parte do desenho. Parei agora. Então, agora a gente apaga a parte do desenho e faz uma outra coisa. Podemos seguir? Vou fazer isso mais 2 vezes.
soltando o som novamente. Muito bem. Conseguiram fazer? Sim, professor. Sim. Muito. Alguém conhecia essa música? Não. Primeira pergunta, isso é música? Sim, professor. É música, né? Agora, existe um estilo definido dessa música? Ela é um sertanejo, é um pop, é um jazz, é um bossa nova, é Uma música MPB, clássica. música clássica? Instrumental? Uma música instrumental, só não tinha voz, né? Ela só tinha um instrumento, um único instrumento tocando. Que instrumento era? Piano? Saxofone? Não, né, professor? Era um piano, é um piano, Piano. é um piano. Conheço nada. Não, mas tudo bem, é porque é um piano bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né? Essa música do Hermeto Pascoal, né? E o Hermeto, ele circula muito nessas duas linhas de improvisação, né? Do que é idiomática dentro de um idioma e de repente ele trabalha só com som. Ele usou o piano ali praticamente de uma forma percussiva, como se ele estivesse tocando um instrumento de percussão, né? Né? Como se ele estivesse tocando um instrumento de percussão ali com as mãos nas notas. Parece os meus filhos tocando, brincadeira. Mas isso é uma música, é gravada, para quem tem dúvida acha que ele está fazendo qualquer coisa, ele toca essa música nas apresentações e é exatamente igual, né? Exatamente igual. Eu não sei necessariamente se ele escreveu essa música, se tem uma partitura dela, mas ele faz a música ao vivo também, né? E essa música chama Listen My Piano, que é escute o meu piano, escuta o meu piano, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem, quem puder agora, a, como é que ficou essa partitura que você criou da música Listen My Piano, do Hermeto Pascoal. Deixa eu ver, a Shizuka está mostrando. Coloca um pouquinho mais perto. O Boa. professor Rodrigo deu uma cortada na sua voz. Eu não consigo ouvir o que você falou. Oi, Mona Lisa. A Valéria foi que falou, né? Que é uma música de filme de terror, de suspense. Foi isso? A Elídia está compartilhando ali a tela dela. Muito legal. É, Como é que eu faço para colocar a tela? Speaker view. Ali a da Valéria ali. O meu começou num caracol, depois virou uma flor, foi uma coisa de doido. Isso. Mas eu Mas, pensei, já entrei na terra, vixe, foi uma viagem. muito. Agora, não, mas é essa viagem mesmo, porque a música não é uma música figurativa, né? Acho que foi quem foi a Lídia que perguntou, quem foi que falou do desenho figurativo. Será que dá para desenhar uma coisa figurativa com essa música, assim,
uma casa, uma paisagem, ou um carro, não sei. Eu senti muita intensidade nas notas, né? Notas muito fortes. Uhum. E eu ia desenhar um desenho figurativo, mas não consegui imaginar uma paisagem. Eu fiz umas folhinhas aqui, porque eu gosto muito, né, de vegetação, de plantas, quando apagava na pausa. Uhum. E ficou quase um fundo do mar aqui. Muito bom. A brincadeira também, a Mona Lisa caiu, deixa eu voltar ela aqui. A ideia aqui, então, é a gente entender o som, essa exploração sonora, e aí a partir dessa exploração sonora, a gente criou um desenho, né? O meu desenho está aqui. Né? Então, a ideia aqui é que a gente crie agora algo que transforme novamente esse desenho em som, né? Então, a ideia é que a gente faça uma criação sonora a partir desse desenho, né? Então, eu tenho o meu desenho, eu posso fazer essa criação sonora com qualquer som que eu tenha, com minha voz, com o meu corpo, com os sons daqui ao meu redor, aqui dos objetos. E essa é a brincadeira da criação, né? De que a gente possa fazer uma improvisação livre a partir dessa imagem aqui que cada um fez. Isso foi a atividade que eu fiz com as crianças. Foi muito interessante, porque eles começaram a querer bastante mostrar as deles, né? De criar. Que aí, de acordo também, depois de um tempo, eles começaram a falar assim, eu queria que fulano fizesse a improvisação da minha imagem. Aí a gente compartilhava a imagem aqui, e aí a outra criança criava em cima da imagem que ele fez, né? E aí eu queria propor para vocês isso, se vocês têm, quem tem vontade aí, está sentindo esse chamado de fazer essa criação a partir da imagem que fez, criação sonora, com a voz, dependendo, com qualquer coisa que seja, para compartilhar com a gente aqui. Quem que tá afim? Um de cada vez, hein? Eu vou. Vou tentar. Boa, Elídia, vamos lá. Mas seria legal... Opa, tem alguém aqui. Mostrar a imagem. Como é que eu faço para deixar a sua tela? Deixa eu ver se eu consigo. Pin vídeo. Aqui. Todo mundo tá vendo a Elídia aí? Não, professor. Não. Eu estou vendo também. Estou vendo. Deixa eu ver. Aonde que eu vejo? Vocês estão no celular, né? Isso, professor. Eu estou. No celular tem os pontinhos, tem que ir clicando nos pontinhos até achar a pessoa. Isso, ou vai passando para o lado ali que você vai achar. Quando a Elídia começar a fazer, vai aparecer a tela dela, tá bom? Então, fica à vontade. Quem fala, né? Aparece quem fala. Isso, fica à vontade, quando você quiser. Vou rir junto. Mas se tiver som na risada, vale, porque o que importa aqui é o som. A matéria-prima básica para a nossa criação é o som. Tudo bem? Não. Adorei. Eu não fiz ele todo porque eu perdi o começo e o fim.
Ah, mas tudo bem, né? A música é sua, a criação é sua. Você que fala quando começa, quando termina. Muito legal. Obrigado, Elídia. Muito bacana. Sim, né? É. Quem mais? Quem vai querer? Professor, eu posso Ô, fazer. eba! Deixa eu pôr você aqui na tela. Aqui, Mona Lisa. Pin vídeo. A gente não está conseguindo ver muito bem. Eu não estou conseguindo ver a imagem. É. Boa, agora melhorou. Então, libera o microfone, tá, Mona Lisa? Tá fechado. Melhorou, professor? Melhorou, melhorou. Bom, então. Desculpa. Cachorro. Aí não coube na folha, tive que vir pra cá. Ê, Acabou, professor. boa! Muito bom, Mona Lisa. É muito legal, porque dá para perceber tanto. Deixa eu tirar aqui a Mona Lisa do Pin aqui. Dá para perceber tanto na sua quanto da Elídia o quanto vocês modificaram esses sons, né? Trabalharam a altura, trabalharam sons curtos e longos, trabalharam a intensidade, às vezes um pouco mais fraco, mais forte. Foi muito legal. Esses parâmetros sonoros, de alguma forma, para se criar e para se compor, para se improvisar, é importante trabalhar com eles. Quanto mais variação tiver, mais rica é essa criação, essa composição. E vocês foram muito bem, parabéns. Eu adorei. Alguém mais está com muita vontade de fazer? Deixa eu ver aqui, alguém. Maria Irinete, você está falando ou não? Não. Ah, não. É, deixa eu ver aqui, muito bom, adorei a atividade, que legal, Valéria. Ah, a Elídia tem que ser sem vergonha, isso é verdade, Elídia, na vida a gente precisa ser mesmo. E a música e a educação musical ajudam muito, né? A gente quebrar algumas barreiras, assim. Muito legal, adorei as atividades, bacana. Olha, a atividade, então, para que a gente entenda um pouquinho o conceito, parte do som, já é um som bem desconstruído dessa ideia do que é a música que a gente está acostumado a ouvir mercadologicamente falando, né? Então, é uma música que já explora muitas possibilidades sonoras. A gente escutou essa música e aí cada um criou um traço, né? E fez um desenho dessa música, né? A ideia da borracha, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dela, mas a ideia da borracha é apagar aquele traço e criar alguma coisa que seja diferente do que você já vinha fazendo, para ter essas nuances de diferenças mesmo, para ter uma variedade
sonora maior na composição. Então, essa é a brincadeira da borracha. E aí, depois que vocês fizeram esse desenho, vocês improvisaram em cima desse desenho. Então, o som que você escutou virou uma imagem. Essa imagem, a partir do momento que você começa a criar em cima dela, ela virou uma partitura. Ela é uma partitura. Porque a partitura, o que é? A partitura é uma referência. A referência que você tem, né? E aí estão códigos que estão ali que você precisa decifrar. O que a gente está acostumado é aquela partitura a ver, acostumado a ver, é aquela partitura convencional, aquelas 5 linhas, pentagrama, né? Com uma clave, clave de sol, aquelas bolinhas pretas. Aquilo é um código. Aquele código você decifra para você saber qual nota que você vai tocar e quanto tempo essa nota vai durar. Basicamente é isso. Isso que a gente criou aqui, a partir do momento que a gente improvisa em cima dele, também virou um código, também virou uma partitura. Então o som virou uma imagem e essa imagem vira som de novo, que é o grande lance. Ou seja, está vendo como o som está por trás de tudo? E aí, a partir disso, a gente trabalha os elementos que a gente quer, né, trabalhar. E aí eu estou trazendo aqui para a gente trabalhar pelo menos esses 4 elementos dos sons, né? Altura, duração, intensidade e timbre. Dá para se trabalhar muita coisa. Muitas brincadeiras interessantes podem surgir dessa aqui, né? Ou até mesmo usar a própria folha para fazer sons, né? Eu acho que eu já mandei já uma atividade que era essa, a improvisação com uma folha de papel. Quantos sons a gente consegue fazer daqui, né? Até chegar ao limite de ser esse som. Que é o rasgar, né? Então, tem muitas coisas, mas sempre partindo da escuta e do som. O som, gente, é a nossa matéria-prima básica para fazer música, né? Essa é o material básico. É o som que a gente tem que colocar como ponto de partida e é o som que a gente tem que trabalhar. A escuta e o som. Certo? Alguém mais quer falar? Fazer algum comentário, alguma sugestão? Então, Rodrigo, essa atividade que você deu como partitura, na verdade, a parte que foi apagada, na verdade, seriam as pausas da partitura? Pode ser isso também, Vitória, mas a ideia aqui é que onde você apagou, você podia não escrever mais nada, mas também você podia criar outra coisa totalmente diferente daquele traço que vinha. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar o meu aqui. Olha, eu vinha num traço girando, né? E aí bem aqui, ó, eu apaguei. Sim. E aí eu criei 2 estrelas, algumas coisas assim. Porque a ideia é que se você vem cantando aqui, por exemplo, vai fazer... para criar uma variedade sonora também. Mas, obviamente, que esse espaço em branco pode ser uma pausa, porque o silêncio na música é muito importante. Mesmo na música do Hermeto Pascoal, que tem uma intensidade sonora grande, uma exploração sonora enorme, em alguns momentos ele dá uma relaxada, porque essa contraposição de som, silêncio, essa variedade é o que cria uma coisa interessante na música, né? E é legal também trabalhar esse silêncio. A ideia da borracha também surgiu porque, conversando com uma amiga minha que também defendeu um mestrado ano passado, ela trabalhou um conceito que ela chamou de escola sem borracha. Porque, por exemplo, a borracha você pode apagar um traço, né? E o som, como é que funciona isso? Será que dá para apagar um som? Depois que você emitiu esse som, ele não tem borracha, né? Então, quando você trabalha questões como nessa improvisação livre, quando você não determina o som certo, o som errado, não tem isso. Igual na improvisação idiomática. Se eu estou na idiomática, tocando, eu vou improvisar e começo a tocar notas que não fazem parte daquela escala, daquela música,
vai soar muito estranho, porque eu vou fugir um pouco daquele, então vai ser estranho, eu não vou conseguir apagar aquela nota, né? Então a ideia da escola sem borracha é isso. Não existe errado, né? E na improvisação livre, na criação sonora, também não existe o errado, né? É legal explorar, e se esse som saiu, ele saiu porque ele estava com necessidade de sair. E quando você trabalha isso na partitura gráfica, ela conta que lá na EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, lá na Zona Sul, que é uma escola muito legal, eles trabalham muito muitas essas intersecções de linguagens, né? Artes visuais, música. E ela fez uma atividade, que não foi essa, mas era uma atividade de desenho, e aí a criança falou, eu errei, eu preciso de uma borracha, professora. Aí ela falou assim, olha, aqui não tem borracha. Não tem. Ela, mas aí ficaram desesperados, eu quero apagar, eu errei. Eu falei assim, não, você não errou, porque se esse traço saiu, é porque ele queria ter saído. Então, se não era exatamente o que você queria agora, transforma ele em outra coisa, e assim vai, né? Essa ideia da borracha é muito bonita, muito interessante de trabalhar, trazendo essa metáfora para a nossa vida real, né? Porque será que existe erro, né? Se foi uma coisa que aconteceu, eu vou transformar isso em algo que o meu caminho seja melhor, etc. E aí vai, dá para a gente viajar aqui nessa metáfora de vários sentidos, né? São texturas diferentes da música. E textura é um nome muito legal de se falar também, Lídia. A textura é isso, né? O que a gente é como se fosse a textura mesmo de roupa, né? Ou de uma parede. Você passa uma parede lisinha, tem uma textura, essa textura cria um som. Se você passa numa parede que tem aqueles grafiatos, por exemplo, você passa a mão, é outro som. Você passa na madeira, é outro. Mesma coisa a roupa, né? A nossa textura, por exemplo, minha camiseta é uma malha bem fechada. Se eu pego um tricô, por exemplo, que tem a malha mais aberta, a textura é outra, né? Pensar em textura sonora, como se fosse a textura mesmo de roupa, é muito legal, é uma metáfora muito interessante de ser feita também. Certo, pessoal? A gente já está no nosso horário aqui, já passamos 10 Posso minutos. falar um pouquinho? Oi, claro, Lídia, por favor. Essa representação, né, por desenhos, tudo de sons, também é uma coisa muito pessoal, né? Porque uma vez eu dei uma atividade de paisagem sonora, onde eles saíam pelo pátio da escola, mas eles tinham que registrar os sons com desenhos. E eles estavam na mesma paisagem sonora, só que os desenhos saíram muito diferentes, né? Isso é legal, né? Como cada um sentiu o som e o que o som representava para cada um, né? Em termos de desenho, né? De representar fisicamente o som. Muito legal, Lídia. Essa é a percepção mesmo. Isso é o legal, né? Primeiro, não é uma coisa figurativa, né? Quando você está trabalhando com paisagem sonora, então é muito maior ainda, né? Mas o lance sempre, olha, é o mesmo, né? É o caminho da escuta, né? E do som, né? O som é o ponto de partida. E essa atividade é uma atividade muito, muito legal, né? De você fazer um mapa sonoro, percorrer a escola, os espaços, escutando e fazendo desenhos gráficos do som, porque senão a criança vai chegar lá e vai escrever: escutei um som forte, ou escutei o som do balanço, escutei o som das crianças gritando, né? Ele está descrevendo o que ele escutou, mas ele não está descrevendo o som, né? Que eu acho que esse é o grande lance, descrever o som. Como é que era esse som? Era um som metálico? Você consegue reproduzir? Como é que você escreve em letras ou desenha um som de um trem? E aí você está trabalhando mesmo uma escuta mais apurada, acurada, né? Mais direcionada, né? Mas sempre partindo do som. Isso é muito legal. E a percepção pessoal, nesse momento, obviamente que ela aparece, né? Porque você não está descrevendo algo que todos aqui vão descrever igual, né? Então, assim, ó, descreva aí o que vocês estão vendo atrás, aqui a bagunça da minha sala. Vocês vão descrever exatamente o que vocês estão vendo ali, vai ser muito parecido. Agora, quando você tem uma percepção, que é uma coisa mais pessoal mesmo, aí é o legal. E aí que aparecem as coisas mais bonitas, mais ricas, né? Muito interessante.
certo? Pessoal, é o seguinte, eu vou compartilhar então, eu vou passar tudo isso que a gente falou. Hoje, algumas pessoas já tinham mandaram no grupo, mandaram no privado, que tinham reuniões, né? E hoje eu vou eu vou abrir uma exceção aqui e vou compartilhar o que foi gravado aqui, se tudo bem por vocês, claro, se alguém quiser se opor, aí eu não faço, né? Então, se tudo bem por vocês, eu vou só editar o comecinho lá das falas e vou mandar esse link dessa gravação, vou subir essa gravação para a gente ter também, para as pessoas que não estiveram aqui poderem participar. Tudo bem por vocês? Então, beleza. Todos, Tudo bem, professor. vocês colocaram Sim. colocaram o nome no chat. E aí, para finalizar, eu preciso de uma foto com vocês. Quem quiser abrir a câmera nesse momento, fazer um super print. Aí. Quem mais? Podemos? Então, vamos lá, sorrindo. Vamos mais uma, desculpa. Mais uma. Aí. Já vou até mandar lá no nosso... Deixa eu ver no nosso grupo, cadê? Grupo Curso Práticas Criativas. Professor Rodrigo, Vamos lá. em Oi, pode... 2016 eu participei de uma oficina no SESC e eu descobri coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, essa oficina ela tinha o intuito de criar uma exposição chamada Refeitos, foi no SESC Belenzinho. Aí eu tenho até essa plaquinha aqui, que é a recordação da época lá, dos artistas que participaram e dos alunos, né? Uhum. E essa daqui é especificamente de uma composição feita para o piano, Jorge Maciunas, né? Uhum. Jorge Maciunas, não sei se é assim que pronuncia corretamente. E tem coisas que a gente nem imagina que existam, mas a gente alimentando, fazendo essas atividades que o senhor propôs aí, e alimentando os alunos também do que existe, para eles verem que existe a arte conceitual, que tem uma explicação também, e que isso também é arte, né? Também é música, enfim. Até o silêncio pode ser uma composição, né? Uhum. Silêncio total. Muito bacana. Muito mesmo. A gente conseguir quebrar um pouco esses paradigmas, porque o que a gente está tratando aqui, veja bem, eu não começo falando assim, isso é música ou não é música. Se é ou não é música, não importa agora. Nosso ponto de partida é o som. O que a gente está trabalhando é o som. A exploração sonora, essa criação, criatividade, partindo do som e desses elementos desses sons. Depois disso, se eu chegar agora a perguntar para vocês, vocês acham o que a Elídia fez, ou quem mais foi quem foi a Mona Lisa, quem mais fez, isso que elas fizeram é música, né? Essa ideia, isso a gente pode deixar para um outro encontro, mas eu sempre parto assim, quando eu trabalho, eu parto daquela definição do Schaeffer, né, que a gente já falou desse cara bastante, desse educador canadense. O Schaeffer, ele tem, assim, você precisa ter 3 coisas para ser música. Primeiro, tem som? Tem som, todo mundo ouviu o som, legal. Esse som, de alguma forma, ele estava organizado? Sim, ele estava organizado. Ele está organizado dentro daqueles parâmetros. Ele tem altura, ele tem duração, ele tem intensidade, ele tem um timbre. Isso é uma forma de organização. Não precisa ter métrica, ritmo, harmonia. Não é só isso. Pode ser outra coisa. Então, ele está organizado. Bom, e o terceiro, e muito importante, tinha intenção de ser música? Tinha intenção? Porque, ó, se você escutar um avião passando na sua casa, ou melhor, uma pessoa batendo um prego aí, lá no seu vizinho, martelando. Tum. Bom, é som? É som. Tá organizado? Tá, porque esse som tem os parâmetros, tem até uma constância, tem uma métrica, tem um ritmo, né? Tá ali. Agora, a pessoa que está martelando esse prego na parede, ela tinha intenção de fazer música? Não.
Naquele momento ela estava martelando prego na parede. Então isso não é música. Agora, se de repente você vai lá, pega essa pessoa e fala assim, ó, vem cá, eu estou estudando aqui meu violão, eu queria fazer uma composição com você, violão e martelo. Vamos fazer junto? Vamos, uma criação, uma brincadeira e tal. Esse martelo martelando ali vai virar música, porque tinha intenção de ser música. Ou se eu gravo isso e transformo isso numa composição, é música. Entende? Então, é muito relativo essa questão, e eu não começo nesse ponto com as crianças, porque eu acho que a ideia é a gente trabalhar o som, a exploração sonora, né? Isso que é o mais importante. Legal? Vou compartilhar com vocês alguns vídeos de referência de improvisação livre. Um vídeo da Kate Barbarian, que é uma cantora, que ela faz uma partitura gráfica muito legal, as crianças adoram ver isso, que é bem isso que a gente está falando, dessa exploração sonora, só que ela faz uma partitura gráfica. Vou compartilhar o link da minha defesa da dissertação, para vocês, quem tiver um tempinho, tiver interesse de ver, tá bom? E nas próximas aulas, nossas próximas 2 aulas, eu vou mandar um vídeo no Zoom, que vão ser direcionados um pouco para o nosso fechamento, que vai ser o nosso último encontro daqui depois de 3 semanas, né? Então, eu vou mandar uma aula semana que vem, depois a segunda aula, uma semana depois, e aí a gente faz nosso fechamento, que é o encontro final aqui no Zoom, para fechar esse nosso curso. Tá? Então, tem mais 3 aulas, 2 vou gravar e a última no Zoom. Beleza, pessoal? Tá. Então, queria agradecer imensamente a presença de todas, hoje todas, porque não tem nenhum, só eu, tá bom? E muito obrigado. Beijão para vocês. Obrigada, Eu que professora. agradeço. Obrigada. Viu? Achei muito Obrigada, tchau, tchau. Boa Obrigado. semana.